E no Dia Nacional do Sedentarismo, eu converso com o Levimar Rocha Araújo, ele que é endocrinologista, nos alerta sobre os principais problemas que a falta de atividade física pode trazer. Levimar, bom dia. Bom dia. Qual que é a situação que você vive no consultório atualmente? Nós vimos aí um dado alarmante da ONU, de 70% da nossa população sedentária. No seu consultório, qual que é a vivência nesse aspecto? A gente percebe que realmente cada vez é um problema mundial, e isso a gente não pode pegar pela faixa etária, né? As crianças hoje estão mais sedentárias, os jovens estão sedentários. A gente vê que no dia a dia está todo mundo voltado para a internet, o tempo todo sentado, mexendo nos tablets, e a gente está parando de exercitar. Isso leva a consequências graves a curto, médio e principalmente a longo prazo. Os idosos na reportagem nos deram um ótimo exemplo para a gente. Verdade, né? Uma aula, né? Uma aula. Bom, mas que tipo de problemas esse sedentarismo pode trazer, que você citou? Eu poderia citar 64 problemas aqui, Renata. Nossa. E a gente vê que a obesidade é o principal deles. Hoje, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem quase 30% das crianças sedentárias. E a gente vê que esse reflexo da obesidade vai contribuir com um sono pior, né? Então a pessoa vai dormir mal. Então a qualidade do sono a gente mede pelo nosso dia. Então aquele dia que a gente não está conseguindo fazer nenhuma atividade. A hipertensão. Hoje na faculdade, a gente estava no hospital universitário, nas ciências médicas, a gente estava comentando isso com os alunos. A gente parar de tomar medicação. Hipertensão, a pressão é força sobre a área. Se eu tenho uma área muito extensa, eu vou ter um aumento de pressão. Então, muitas vezes, se eu consigo emagrecer, eu vou reduzir os medicamentos e até parar com os medicamentos para pressão. Então, hipertensão, colesterol alto, mas principalmente o diabetes. O diabetes é a síndrome que está nos acachapando, vamos dizer assim, no mundo e principalmente nos países em desenvolvimento. Nós vimos na reportagem, né, aquele senhor dizendo que ele se exercita, inclusive para ganhar massa magra, que é importante, né? O fortalecimento muscular, dá mais disposição, protege os ossos, articulações também, né? Isso é fantástico. Eu gostei muito da reportagem, principalmente que a gente estava comentando aqui no estúdio antes, né? A educadora física ressaltou. A gente tem a mania de pegar a bagagem do idoso e carregar para ele. Não, ele precisa de fazer as compras, guardar os mantimentos, levar a sacola até em casa. Talvez seja o único exercício que ele esteja fazendo. E a cada ano que passa, a gente vai diminuindo a nossa massa magra, né? A massa magra é inversamente proporcional à quantidade de água que nós temos no nosso corpo. Para te dar um exemplo rápido, um bebezinho tem 75% de água no corpo e o idoso tem apenas 35%. Nossa, que diferença. Então, essa massa muscular, ela precisa de ser melhorada, poupada, poupada, e isso a gente consegue com exercícios físicos, que tem que ser personalizados, tem que ter uma alimentação individualizada. A gente não pode entrar nesses modismos. A gente vê que o profissional da nutrição vai falar sobre alimentação, o médico vai fazer essa avaliação e o educador físico vai planejar a melhor atividade física para esse paciente. Bom, já que você falou da criança e do idoso, vamos nesses extremos. Com relação à atividade física para a criança, o que seria mais indicado? Na criança, ela está em desenvolvimento, então o que ela precisa muito é de exercícios de alongamento. E muitas vezes tem crianças que têm uma chamada hipotonia, é uma redução do tônus muscular. Então a gente precisa de ressaltar, né, e fortalecer essa musculatura. Sempre com brincadeiras lúdicas que não deixa a criança com ficar enfadonha durante a atividade física. Então a gente precisa de ter uma rotatividade. Para atraí-la também, para atraí-la, claro. E para o idoso, o que é melhor? Vou ir passar para o adolescente. Tudo bem, vamos lá, no adolescente também. Ele quer normalmente, às vezes, ganhar uma massa muscular, então a gente tem que ter muito cuidado. Se ele se fizer exercício de muita força, ele pode precipitar o fechamento das epífises ósseas e ele para de crescer. Então a gente não é contraindicado a musculação para quem ainda vai crescer. Mas tem que ser exercícios moderados. A gente não quer nenhum halterofilista antes do fechamento das epífises ósseas. Isso é importante. E o idoso, ele também precisa de exercício de alongamento. Se esse idoso é diabético, ele precisa de trabalhar a região posterior, alongar a região posterior. Então nós temos que ter cuidado com o sapato que ele vai utilizar, com o tipo de roupa que vai utilizar, para ele fazer uma atividade que seja saudável. E também cuidado com a hidratação antes, durante
e no pós-treino. Agora, tudo isso também monitorado, fazendo exames preventivos, fazendo exames antes de iniciar essas atividades, não é isso? Antes de iniciar, durante o período, né? Que é muito importante também, que a gente às vezes, comecei, mas e aí, seus exames melhoraram? Vou precisar de intervir, iniciar com alguma medicação? Mas os exames antes da atividade física são fundamentais. Um teste ergométrico, fazer uma boa avaliação ecocardiográfica, avaliar os hormônios, se a gente precisa de alguma reposição hormonal. Após os 35 anos, todos nós começamos a ter queda desses hormônios e a gente pode fazer essa reposição. A gente não precisa de fazer uma suplementação exagerada para malhar, não. A gente precisa de ter, cada paciente é um paciente, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu corpo. Então nós precisamos de individualizar o tratamento. Perfeito. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal Minas e um ótimo dia para você. Você também, Renata.